Olá pessoal, boa tarde. Dando início aqui a mais uma live aqui pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes, a CBVD, e hoje a gente vai bater um papo aqui com o estatístico da seleção brasileira de voleibol, voleibol para deficientes, voleibol sentado, com o Biratã Curupaná, o famoso Bira. Só esperando o Bira entrar aqui, para a gente dar início aqui, ele vai falar um pouco sobre o trabalho, sobre como é esse desenvolvimento e o que é feito, como é feito para aplicar no desenvolvimento dos atletas. Vou chamar a Bira aqui para a gente dar início ao nosso bate-papo aqui. Já fiz o convite, só aguardando ele aceitar. E aí, Bira, tudo certo? Opa, já estamos aqui, acho que tá gravado, Danilo. Tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Pronto. Ai, A minha imagem que tá meio travada, tá dando pra ver aí? tá vendo normal aqui. Então, Sai beleza. cortando aqui sempre atrasado. Eu não sei se é comigo ou se é com você. Foi você, porque eu tava aqui. Mas 3 minutos é considerado atraso? Não, de jeito nenhum. Tá no limite. Ô Bira, Fala, Danilo. tá botando aqui que o áudio tá ruim. O meu ou o seu? Eu acho que o meu. Eu tô te ouvindo bem. Tá ouvindo melhor, Cassimiro? Bom, qualquer coisa aqui eu boto o fone, mas aí vamos dar início aqui. Bira, você aí já tem um bom tempo nesse trabalho durante de voleibol sentado. Ó, o Célio bagunçando aí. Quem tava dormindo, Bira? Não sei se eu ou você. O olho tá enchendo também. Eu acordei, foi 5h30 da manhã hoje. Eu nem dormi, então tá bom. Brincadeira. Bira, você faz uma mesclagem aí nesse trabalho de estatística, tanto no vôlei olímpico como no paralímpico. Como é que Sim. você entrou no vôlei paralímpico? O vôlei paralímpico surgiu lá em 2009. Eu conheci o Célio, a gente fez pós-graduação juntos. E para o final de 2009 ele estava assumindo a seleção para o ciclo, né? E me convidou para estar ajudando com a seleção. Foi chegando, era já a ideia dele ter estatística, né? E aí foi indo para frente, próximo dos campeonatos ele não conseguiu levar o estatístico. E aí, como eu tinha a experiência da estatística, ele acabou me levando. A gente conseguiu um programa parecido com o que era da Superliga, no pessoal da SC Consultoria, Sandra Caldeira, e a gente fez com aquele programa, com aquela estatística simples, de informação mesmo. Então a gente fez um pré-mundial em 2010 lá em Denver, e depois o mundial em Oklahoma. A estatística eu já fazia desde temporada 2005-2006 para a CBV, né? A estatística da Superliga mesmo. Então eu fazia lá, trabalhava para a SC Consultoria, fazendo esse trabalho. Tá? E o voleibol sentado entrou nesses anos aí. Em 2010 fomos para o Mundial, depois, mais para o final do ano, foi trocada a CT. E no ano seguinte eu estava com uma equipe, aliás, em 2010, uma equipe feminina no Campeonato Brasileiro. 2010 não, 2010 mesmo. E no ano seguinte eu trabalhei efetivamente com uma equipe já montada, treinando direitinho. Em 2013 veio o convite do Guedes para integrar a seleção paralímpica, né, da feminina, aí no ciclo de 2000, até 2000, ciclo de 2016, né? E aí desde então estamos aí. Então tem aí praticamente 2009, né, que você está dizendo? Você entrou? Vamos colocar 2010. 2009 teve uma fase de treinamento só, então em 2010 foi mais efetivo aí. 10 anos. Bira, então assim, como é que você pode falar que como a estatística ela ajuda no plano de jogo?
Então, a estatística, assim, a gente costuma falar, né, ouço de alguns técnicos, tudo que assim, não posso ir cego para um jogo. A gente tem que conhecer a equipe adversária. E aí a gente faz o nosso planejamento, né? Quando a gente não tinha o programa que nós temos agora, a gente perdia horas e horas na frente do vídeo, olhando o vídeo na íntegra e estudando, fazendo o plano tático nosso ali, né? Então a função da estatística é essa, ajudar o técnico a trilhar um caminho talvez mais fácil para um jogo, né? Lógico, a outra equipe também estuda e nós não se depende diretamente da estatística, né? Normalmente... Pode falar. Praticamente encontrar as falhas do outro time, né? Sim, jogar nas falhas do outro time e óbvio que eles também vão estudar a gente. Então, fica um trabalhinho de jogo de xadrez, né? A gente costuma falar. Ô Beira, existe alguma diferença entre a estatística no jogo, no vôlei olímpico e no paralímpico? Eu senti uma diferença sim, Danilo, porque o nosso jogo é muito mais rápido, tá? E no vôlei sentado, não se joga, algumas equipes não se jogam 5-1 clássico, então acaba até dificultando a leitura e distribuição do levantador do adversário, né? Mas a gente acaba detectando de qualquer forma algumas coisas, mas para o eu faço estatística com o data vôlei, né? Sim. Então ele tem algumas ferramentas que para o jogo propriamente dito ali do sistema 5-1, tudo fica mais fácil você, como é que fala? Estudar. Como o vôlei sentado, muitas equipes não jogam 5-1, jogam 4-2, às vezes até mesmo um 6-0, um 3-3, né, como chamam, né? Dificulta um pouco, né? Eu senti um pouquinho de dificuldade esses dias aí que estava estudando alguns jogos, da Rússia, por exemplo. Mas acabei conseguindo fazer um estudo aí dessa questão. Entendeu? Enfim, é isso. Então a diferença, eu acho, maior é essa aí, no sistema de jogo. Como não é uma coisa muito clássica, dá uma diferença. Então, assim, até para você que já é acostumado, você quando vai fazer esse trabalho de leitura de um jogo, você primeiro tem que entender como é que a outra equipe joga para depois você fazer essa leitura, não é isso? Sim, é o que facilita, né? A gente entende primeiro como ela joga para depois a gente estudar. Então, assim, chegar lá de repente, mas eu não estou entendendo como a equipe está jogando. Se está jogando com 5-1, um 3-3, ou alguma coisa assim do tipo, não adianta você chegar, vou estudar aqui e fazer, por exemplo, o que eu faço, né, com o data vôlei. E aí fica perdido, entendeu? E aí até você entender. Então a gente acaba estudando um pouco antes, tudo, para depois a gente fazer os estudos. Bira, de fato. Como tem muita gente assistindo aí de equipes que não sabem, como é que você consegue identificar esse tipo de informação dentro de quadra? Você fala do sistema de jogo da equipe adversária? Da equipe, exato. Observar normalmente quem está fazendo o levantamento. Sim. Tá? Quem são os cruzamentos dentro de quadra. Então, por exemplo, a pessoa que saiu na posição 1 com a pessoa que saiu na posição 4, e identificar ali dentro quem está sendo mais efetivo. E a forma de jogo mesmo. Em determinado momento do jogo, fica bem que está caracterizado quem é o levantador, né? Quem está definido como levantador. Né? Em outro momento, você percebe que vão ter ali mais 2 pessoas fazendo levantamento, dependendo da posição de jogo, na posição da quadra onde chega, entendeu? Entendi. Aí isso aí é o que vai definir a forma dele de jogando. Então, assim, para as equipes que não têm esse trabalho de estatística, de poder estudar as outras equipes com que ela vai jogar, você tem como dar alguma dica para essas equipes, o que é que ela observa para poder melhorar o seu rendimento? Assim, Danilo, todas as equipes que vão hoje por um campeonato, estão jogando, elas têm a forma de estudo delas, né? Nós, na seleção, temos o data vôlei. Acho que no cenário mundial só a segunda equipe que está usando. Os Estados Unidos já vem usando há muito tempo e nós começamos a utilizar a partir de 2018, isso. E desde 2013 eu brigando para colocar brigando assim no bom sentido para colocar o programa. Todas elas vão ter uma certa forma de estudar, né? Como a gente brinca aí hoje em dia.
tem o Datafolha. Então, anotações, né? E assim, eu acho que o principal é anotar, por exemplo, quem está fazendo os maiores ataques, quem tá recebendo mais bola para atacar. Um exemplo foi no Mundial de 2010, com o Célio. Eu fazia anotação na mão, tá? Da forma que era na Superliga, e depois eu ia para o quarto, para o hotel, e fazia a digitação no programa que a gente pegou emprestado, que a SC Consultoria cedeu para a gente. Dentro disso, o Célio, na época, observava o quê? Quem estava recebendo o maior número de bolas. Entendeu? O Valber aí falou Datafolha. Quem está recebendo o maior número de bolas. Então, por exemplo, a gente identificou isso aí, vamos dar uma marcação especial para essa pessoa. Entendeu? E por aí vai, são esses caminhos. Na mão mesmo, quem está tendo mais dificuldade na recepção? Então, o jogador número tal, então vamos ali para cima dele. Aí a gente acaba formando o nosso plano de jogo. Tá? Mas eu fazia tudo isso na mão. Tem gente que tem planilhas que facilitam esse trabalho, né? Bira, existe algum trabalho, alguma diferença do trabalho na seleção antes e depois do Datavôlei? Sim, total. Primeiro porque facilitou nosso trabalho, nosso estudo em relação às equipes adversárias. Antes a gente tinha assim, o que a gente leva meia hora para fazer de estudos aí com as atletas, a gente levava às vezes 1 hora para fazer. Então o programa ele te dá muitos caminhos para você estar estudando. Então você determina o que você quer ver da equipe. Tá? Então já acaba diminuindo. A gente ficava também, eu e o Guedes, na época o Spencer, lá em 2016, dentro no quarto, olhando vídeo. Então a gente ficava lá, um jogo tinha 1 hora e meia, a gente ficava lá 2, 3 horas vendo aquele vídeo. Porque é longo, aí volta, vai, não, põe aqui, vai ali, vê nesse ponto, bira e vai perdendo tempo. Então demorava por conta disso. Hoje com o Datavôlei a gente coloca um código e dá tudo o que você quer, entendeu? Relacionado à equipe adversária. E isso reduz o tempo. Então um jogo de 1 hora e meia, para a gente assistir, vai levar 20 minutos às vezes. Então, essa facilidade. E a questão de estudos do adversário também. Esmiuça mais o trabalho do adversário e a gente tem como tomar decisões mais precisas. Ô Bira, no treino também pode ser utilizada a estatística? Sim. Num primeiro momento, o nosso trabalho foi de ver como que estava a nossa equipe em relação a isso. Né? Quais eram as deficiências da nossa equipe para a gente poder melhorar. Tá? E aí, um trabalho posterior foi em cima do adversário. Então, a gente estudava o adversário e monta o treino em cima do que a gente quer fazer com o adversário, no jogo. Então, a gente traz a estatística para o treino, de forma onde a gente vai estudar a equipe e treinar daquela forma para jogar contra aquela equipe. Entendeu? Entendi. Era uma pergunta que eu ia lhe falar, você já acabou esclarecendo aí, de certa forma, se tem como melhorar as atletas através da estatística, você acompanhar e trabalhar em cima da atleta. Sim, sim, a gente também não abandonamos esse trabalho. Então, determinado momento do treinamento ou da competição nem tanto, porque já está no competitivo, a gente vai para cima da questão do jogo propriamente dito. Mas dependendo da fase de treinamento, em que momento de treinamento a gente está, a gente vê os nossos números. Precisa melhorar na recepção, então vamos trabalhar um pouco mais a recepção. Mas é um trabalho mais individual. Tem uma atleta só com digamos assim, uma deficiência aí na recepção, então vamos. Tá me vendo aí? Tô vendo. Então, tranquilo, vai, que tinha travado. Você conseguiu ouvir o que eu falei? Consegui, você falando. Ô Bira, Oi. Coisa. Você tem algum atleta que acredita que pela estatística conseguiu
mudar de posição, você vê que ela era melhor no ataque, ela era melhor na defesa, e você pegar a atleta que era de uma posição e acabou indo para outra posição por conta da estatística? Temos sim. No trabalho que a gente começou lá em 2013, a gente foi para o Mundial de 2014 com a Duda, por exemplo, atacando, fazendo a função de atacante e levantadora. E com o passar do tempo, a gente viu que ela tinha uma boa recepção, uma boa defesa e tudo mais, por números até, né? Não só a qualidade técnica visualmente, mas por números. E a gente, a partir de 2015, colocamos ela para... 2015 ainda não. Final de 2015, na verdade. A gente colocou ela para estar jogando de líbero. Então ela fez o finalzinho dali de 2015 para 2016 como líbero. Né? A gente tinha uma boa levantadora, tem, né, ainda, se colocar para levantar também vai fazer, a Gisele. Na época a Gisele era levantadora, e a Duda de líbero isso em 2016, né, na Paralimpíada. Então a gente acabou fazendo essa troca aí com a Duda. E deu resultado positivo. Deu resultado. O resultado super positivo. Foi muito bom essa mudança. A estatística também é possível você ver como é a atuação da atleta, se ela está arrumando uma partida, se ela chegou a 100%, se ela chegou a 40%. Sim. Naquela função. Sim. Sim. A gente tem parâmetros, né? A gente fez um estudo aí, o Guedes fez um estudo com alguns números, porque você consegue determinar o número da equipe e o número do atleta, né? Números que eu digo assim, eficiência. E aí você tem como trabalhar a atleta para chegar próximo da eficiência da equipe. Então, se ela está muito abaixo, olha, vamos treinar. Acontece em alguns momentos. A equipe ter, por exemplo, 50% de passe. A atleta ter 20%. Peraí, mas a gente quer um pouquinho mais próximo disso aqui. Então, vamos subir. Chegou a 40%, opa, legal, bacana. Vamos tentar trabalhar um pouco mais. Não deu? Beleza. A equipe subiu esse limite dela, a gente tenta fazer a atleta subir também. A gente fez um comparativo, o Guedes fez um comparativo aí esses dias aí com esses números que eu passei para ele, onde no Parapan, a gente teve uma certa, como é que eu vou falar para você? Um certo desempenho, e em Denver, agora no torneio amistoso, o desempenho caiu. Né? Certo. Então a gente, olha, mostrou, o seu, digamos assim, o seu melhor é aqui, né? Os números de Denver, e você está aqui embaixo com os números com os números do Parapan, e você está aqui embaixo em Denver. Vamos ter que trabalhar para subir, né? Esse limite dela aí. Guedes botou aqui. Boa tarde, viu, Guedes? Muito obrigado por estar aí acompanhando. Ele botou que são estabelecidas metas individuais e coletivas. Né? Exatamente. Então, em cima do número da equipe, a gente acaba estabelecendo a meta individual. Né? Que, com certeza, melhorando o individual vai melhorar o coletivo. Eu costumo falar que o voleibol o individual aparece através do coletivo. Se você não jogar em conjunto com o seu companheiro, o coletivo não vai aparecer. Aliás, o individual não vai aparecer. Né? Ô Bira, nas outras lives que vinha passando, a de Guedes, você interagindo aí com ele, apontou que Sim. algumas atletas, durante alguns campeonatos, não vinham atingindo muito bem, e mesmo assim foi destaque na competição, né? Você citou o caso da Gisele, que ganhou aí a bola de melhor levantadora. E no Parapan. Exato, apesar de estatisticamente você dizer que ela não estava no auge. Ela não estava no auge no seguinte sentido. Eu peguei aqui alguns números de 2018 do Mundial e depois o Parapan. Que apesar mesmo dela ser levantadora, em alguns momentos ela faz a recepção. Então, por exemplo, exemplo da recepção. Ela conseguiu atingir uma certa eficiência no Mundial, mesmo sendo levantadora, onde no Parapan ela não atingiu aquele número de 2018, mas também não deixou muito diferente. Então, se eu não me engano, tinha falado assim, acho que o Mundial era 65%,
E no Parapan, ela vindo de lesão, tratamento que ela tinha feito no ombro, ela passou, né, a gente colocou ela de líbero, o aproveitamento dela foi ali em torno de 60%. Então, assim, pouca diferença, mas não estava no auge dela. Isso é uma mudança técnica aí que o Guedes optou em fazer em relação a Gisele vir para líbero, até por conta de ombro dela, que ela tinha feito cirurgia e tudo mais. Enfim, e outras funções técnicas, né, táticas da equipe. Enfim, como é que fala? E aí nessa comparação aconteceu isso. Então ela estava um pouco abaixo, no Parapan um pouco abaixo do que ela rende. Não que foi um aproveitamento ruim, não. Foi excelente o aproveitamento dela, porém... Ela ainda ganhou a bola de destaque, não foi? Ganhou a bola de destaque. Ela foi a melhor líbero do Parapan. A Gisele foi considerada na Paralimpíada a melhor levantadora. Sim. Agora o melhor líbero. E tivemos a Adria como melhor bloqueadora. Que fenomenal. Fenomenal, Bira, você, além da estatística em si da quadra, você também faz parte da estatística também aferir com o radar, não é isso? Sim. Você viu alguma evolução das atletas após o uso de todas essas ferramentas aí que a CBVD adquiriu, né? Aí uma parceria também aí com a estrutura do CT, né? Do Centro Paralímpico Brasileiro. Sim. Você viu aí uma grande diferença no comportamento das atletas, na evolução? Sim, tivemos pelo seguinte, a gente com o radar, a gente estabelece metas. Então a gente vê o limite ali de saque dela, onde pode ser um saque muito forte, rápido, mas que seja eficiente dentro da quadra, né? Digamos assim. Sim. Não precisa se fazer o estrago do ace e tudo mais. E acabou aumentando a frequência dela, tanto limitando a questão de velocidade, né? Porque se ela aumenta muito a velocidade, a bola vai fora. Se ela baixa a velocidade, talvez não passe da rede, ou se torna um saque muito fácil. Então o Guedes também estabeleceu alguns números de metas de velocidade e sempre a orientação, olha, saca a 52 km. A menina, a atleta, vai saber o quanto de força ela vai colocar nessa bola para essa bola ir a 60 por hora, por exemplo. Então acaba se tornando, a gente tem uma frequência maior de saque, o que ajudou muito a nossa equipe, porque antigamente a gente não tinha uma frequência muito grande. Lá em 2013, quando a gente assumiu, a gente foi vendo, anotando anotações, a gente não tinha um programa nem nada, e via que a gente perdia muito saque. Né? Em função do saque, às vezes as meninas, uma vez alguém chegou para mim, poxa, esse saque não é tão bom, faça esse saque em tal lugar, e fazer um estrago bom, e a gente não tinha esse acompanhamento. Então a gente começamos a trabalhar essa questão da frequência e com o radar melhorou mais ainda. Bira, estatisticamente, agora que deu uma parada por conta da pandemia, os treinamentos da seleção, mas que provavelmente deve retornar, que a gente já viu aí algumas notícias animadoras. Sim. Estatisticamente, a seleção como vinha da preparação em relação aos outros anos que você já vinha observando, para a seleção agora, para os Jogos Paralímpicos, que ia ser esse ano, né? Era para estar acontecendo agora. Sim, era para a gente estar aí viajando, sei lá, fazendo alguma coisa em relação a isso já, né? É verdade. Danilo, eu acho que a gente está em um grande crescimento na nossa seleção, em relação a números. Então, a gente já conseguia identificar algumas coisas em relação, por exemplo, bloqueio. Estávamos bloqueando mais que as outras equipes. Fazendo um trabalho bacana por exemplo, de contra-ataque também legal, fora o side-out que, né, todo mundo pensa, a virada de bola, vou atacar a minha primeira. Não, tem um trabalho aí que a gente vem fazendo em relação a contra-ataque e tudo mais, por números. Então a gente vinha numa ascensão aí boa, né? Com as competições, os treinamentos que a CBVD estava nos proporcionando e tudo mais. Eu acho que com essa quebra, a gente acaba ganhando um pouco mais, porque a gente vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar, né? Se Deus quiser, aí vai estar voltando tudo aí já.
o CT já está, né, para reabrir, a princípio lá com atividades individuais, mas enfim, eu acho que veio, a parada veio para isso, entendeu? A gente vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar, teoricamente aí. Teoricamente, mas você acredita que com esse tempo que você produziu durante essa quarentena, quando você começar a aplicar isso dentro de quadra, então, para 2021, que será os Jogos Paralímpicos, você acredita que a seleção estará dentro do pódio? Eu acredito que sim. A gente vai buscar o nosso pódio sim, com certeza. Ganhamos mais um ano aí para preparação, né? Mais um aninho para preparação, vamos estar lá sim, com certeza. Como você vê essa diferença da seleção do passado e a seleção agora hoje da CBVD, com todo esse aparato tecnológico que o presidente, né, junto aí com vocês que vieram conversando, o presidente Ângelo, proporcionou? Eu acho que assim, Danilo, a gente não pode... em relação ao trabalho técnico, a gente vem numa evolução grande. O que o Ângelo, né, nosso presidente, acabou proporcionando, veio só tem a tendência de melhorar o que a gente já tinha, né? Então nós tivemos uma boa evolução, e desde que o Ângelo tá aí na presidência, desde 2017, tudo, proporcionando os trabalhos, nossos trabalhos de treinamento, todos os esforços que estão sendo feitos e tudo mais, esse aparato todo tecnológico que a gente acabou adquirindo aí em 2019, veio ajudar muito. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode abandonar. O que foi feito, tecnicamente, no passado, né? Vamos falar assim, em quadra. Eu acho que tende só a evoluir mesmo, Danilo. Estamos evoluindo. O Brasil hoje está... O feminino já subiu no pódio, né? No 2006. Mas a gente acredita que com todo esse trabalho, junto com essa tecnologia que vai entrando e toda essa equipe técnica, psicológico, físico, a parte tática, a fisioterapia, então todo esse suporte que as atletas estão ganhando, então a gente acredita que a tendência é evoluir ainda mais, né, Bira? Sim, evoluir cada vez mais, com certeza, porque tudo é um trabalho interdisciplinar, né, multidisciplinar na verdade. A parte da fisioterapia que ajuda a gente na quadra, talvez, assim, não vou falar, como é que eu digo para você? Os cuidados mesmo de fora da atleta, as meninas tendo uma preparação melhor, corporal e tudo mais, para a gente poder estar otimizando o trabalho dentro de quadra também. Porque às vezes era muito assim, eu tinha atleta fora, com dor, não dava 100%, hoje não. A gente trabalha aí pelo menos aí uns 4 treinos seguidos aí com as meninas 80%, 90% aí da sua capacidade, né? Aí dá uma folga, tudo mais, aí os estudos, fazendo entendimento de jogo, tal, estatisticamente mostrando para elas o que dá, o que não dá, o que vai ser feito, e assim vai. Então eu acho que esse aparato todo só tem a ajudar, tanto a masculina como a feminina. Bira, como é que está sendo o trabalho da estatística agora durante essa quarentena? Durante a quarentena eu parei para ajustar todos os jogos que a gente tinha aqui, né, que já tinha feito, algum detalhezinho, e fazendo vídeos e estudos passando para o Guedes, né? Onde que, por exemplo, a Rússia, que nem eu falei para você, tem um sistema de jogo diferente das outras, né? Comecei a olhar os vídeos de uma forma que, peraí, vamos parar, aquela história de entender o jogo delas. Mas não está acontecendo tal coisa. Peraí, mas por que não está acontecendo? Está acontecendo, né, uma outra história aqui. Vamos estudar essa parte aqui. Então, foi identificado algumas coisas que foi passado para o Guedes, né? Guedes, por exemplo, a levantadora, quando está no fundo, ela praticamente não levanta bola nenhuma, só na posição tal. E nisso a gente acaba identificando talvez alguns pontos fracos, ou até mesmo os pontos fortes delas, para a gente tentar neutralizar. Entendeu? Então o estudo ficou muito em cima dos vídeos mesmo. Vídeo, número, tentando fazer planilhas de estudo, tabela de relatórios em cima das equipes adversárias, nós também e tudo mais. E estatisticamente, qual é a equipe a ser batida? Existe 1, 2, 3, quais são? Eu acho que ainda nossa pedra no sapato ainda para mim é os Estados Unidos. Não está muito longe. Sim. Tá, mas é os Estados Unidos.
né? É, A Rússia, ela seria uma outra equipe aí, mas também está mais perto da gente bater a Rússia do que os Estados Unidos. No seguinte sentido, como ela tem um sistema de jogo um pouco diferente, né, a forma que elas jogam, enquadra, tudo, às vezes acaba pegando de surpresa, entendeu? Por mais que estude, tem a surpresa ali. Então, até a gente identificar realmente como que como está sendo ali o trabalho deles, é, até sanar esses nossos problemas, entendeu? entendi. Esses jogos que a gente teve lá em Denver, no Brasil, né? Que foi Brasil, Rússia e Estados Unidos. Você viu algo positivo? Sim, nós fizemos jogos assim. A gente teve um jogo só que foi para mim, na minha opinião, a gente conversando com o Guedes também, que foi não vou falar o pior, mas não foi um dos melhores, foi o último jogo contra a Rússia. Os outros jogos, todos jogos tops. Perdemos os jogos, foi 3-2 dos Estados Unidos e 3-1, né? Um com os Estados Unidos e dois com a Rússia. O último jogo foi 3-0. Mas em quadra, o que a gente pedia taticamente para ser feito, em cima do que a gente estudou, estavam sendo executados. As nossas meninas também, a efetividade das meninas foi muito boa. Então, senão a gente não tinha feito 3-2, 3-1, não importa, né? Está melhorando sim. O Brasil nunca tinha ganhado um set para os Estados Unidos, não foi? A gente, em 2013, chegamos a ganhar. Em relação aos Estados Unidos, fica assim, uma coisa que a gente acaba identificando. A gente começa o jogo com elas e a gente toma, sei lá, 10 pontos. Quando é depois do 8º ponto, 9º ponto, a gente vai brigar. A gente chega a encostar no placar. Porém, o que foi feito no começo do jogo não deixa a gente, talvez, passar no placar. Então, toda vez que a gente joga na frente delas, não deixa fazendo tantos pontos, a gente consegue vitórias no sets, entendeu? Então, essa a nossa questão aí, de identificar onde está esse nosso problema, digamos assim. Talvez até psicológico, né? Não seja Talvez tático. psicológico. Uhum. E é o que está sendo trabalhado agora durante essa quarentena com as meninas, né? Bastante. Trabalhando a parte psicológica junto com a Cris, né, a psicóloga do CPB, ajudando a gente bastante nessa parte, a gente falando muito a questão treino mental e tudo mais, para as meninas não estarem, digamos assim, muito longe do voleibol, né? Você falando aí na Cris, fazer até o convite a ela, para que ela também seja uma das entrevistadas aqui, Excelente. Para ela esclarecer como é que está sendo esses treinos. Então, eu vi aqui que tem pergunta. O Albert, ele perguntou se os códigos utilizados são os mesmos. Sim, foi uma coisa que, por ter a primeira experiência com o Data Volley foi no Impé, então a gente acaba utilizando os mesmos códigos. Eu não diferencio. Os códigos que ele diz, por exemplo, a gente tem alguns códigos que chamam códigos de ataque. Então, as bolas, para onde a bola foi. Então, tipo, a bola de ponta é um tipo de código. Em relação à recepção, por exemplo, pode ser mais a questão dele aí. São os códigos de recepção perfeita, passe A, passe B, passe C, passe D. Então, eu acabo utilizando todos, sim. São os mesmos. Né? Como a nossa quadra é um pouquinho menor, eu, conversando com o Guedes, cheguei a uma conclusão de que o nosso passe A, por exemplo, é um pouco mais abrangente que no em pé. Porque a nossa quadra já é reduzida. Por mais que ela saia muito da rede, ainda é um passe A. Então, nosso passe B se torna o passe C, que seria no em pé. Para quem é do voleibol convencional aí, talvez vai entender o que eu estou querendo explicar, entendeu, Danilo? Entendi. Então, assim, aí a gente acaba aumentando a nossa área de passear, por exemplo, né? Aí, óbvio, aumenta nossas probabilidades, nossa eficiência no passe, por exemplo. Mas são os mesmos códigos, sim, Danilo. Cadê? Deixa eu olhar aqui. Ana Paula botou aqui que as análises da estatística também ajudam muito no planejamento da fisioterapia.
Sim, a Ana sempre pede lá, eu vou fazer algumas coisas para as meninas, então há vídeo de recepção das meninas. Eu acabo mandando para ela em cima do vídeo que ela está visualizando, tanto os acertos como os erros, o que está acontecendo ali com ela, para depois a Ana estar trabalhando com as meninas alguma parte, digamos assim, alguma parte física com elas, entendeu? Para ela entender o que está acontecendo no movimento, para ela também utilizar de algumas ferramentas da fisioterapia para isso. De recuperação muscular, né? Também, exatamente. Cadê? Deixa eu olhar aqui. Guedes botou que os números ajudam demais nos estudos fora da competição. Sim. Também, porque a gente vai fazendo um acumulado ali, o que aconteceu durante a competição, onde foram as nossas falhas, os nossos pontos positivos, e vamos melhorar as falhas, por exemplo, e do adversário também, né? Como eu te falei, a gente passou de uma fase de estar vendo muito a nossa equipe e estar vendo os adversários. Lá no começo era o contrário, a gente via muito a nossa equipe e mesmo não deixar de estudar os adversários, mas para melhorar os nossos números, para a gente poder correr atrás das equipes. Então foi feito esse trabalho. Hoje vocês focam no completo, né, de tudo, né? Tanto nas atletas, na parte individual, como Sim. as outras equipes individuais também, né? As atletas individuais de cada equipe ou no conjunto inteiro? Não, o nosso plano tático, por exemplo, Danilo, a gente foca em uma ou duas atletas da equipe adversária, por exemplo. Tá? Além de focar no coletivo adversário. Oi? São as atletas que são regras, aquelas que ficam em quadro o tempo inteiro. Vocês estudam elas. Exato. Então, por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos, o Guedes até lembrou aqui, a gente tem uma jogadora que é a melhor do mundo, né? Então, na última fase de treinamento aí que antecedeu o Denver, a gente fez um trabalho de estudos em cima dela, praticamente. Só estudou ela, né? De todo o trabalho de estudos foi feita a maior parte em cima dela. O que ela fazia na recepção, onde que a gente vai sacar, para onde que ela ataca, e a gente foi identificando algumas falhas dela. E jogamos em cima da falha dela, entendeu? Deu resultado? Uma outra jogadora lá e depois o coletivo também. E deu resultado isso? Deu. Nós conseguimos dar uma freada nela, sim. Em relação a essa parte de estudos, a gente conseguiu, em alguns momentos, neutralizar ela. Eu estava vendo aqui algumas coisas, Danilo, só para refrescar a memória. No Parapan, por exemplo, nosso plano tático era jogo em cima dela. Então tem uma sequência de pontos, tudo em cima dela. De saque, quebrava o passe, a equipe não conseguia rodar. Acho que em Denver, em Lima também nós perdemos de 3-1 para as meninas na fase de classificação e foi bem assim. Jogamos o tempo todo frente, então a gente estava quebrando muito o sistema de jogo deles. Muito em função de jogar em cima dela. Dependendo da posição que ela estava, a gente jogava muito em cima dela. Então surte efeito sim. Silvana M. Souza, ela perguntou aqui, você consegue imaginar bons resultados sem o uso da estatística? É complicado, Danilo, é complicado falar. Porque, assim, a gente está falando de coisas assim, por mais que não se tenha um programa que nem nós temos, existe um trabalho de estatística. Então, todo técnico vai estudar, né? Vai depender do quanto ele estudou e o que ele fez ali no trabalho de estudos dele, né? Mas eu acho que, assim, você não pode ir cego para um jogo, né? Que nem eu falei no começo lá. Técnicos hoje falam assim, eu preciso da estatística pelo menos de um jogo para não ir cego no jogo, porque senão eu estou perdido. Eu não sei o que a equipe faz, o que eu vou fazer contra a equipe. Então, às vezes, tem relatos aí de técnicos que falam, eu não vou estudar aquela equipe não, que tá tranquilo, o jogo vai ser, né, numa boa aqui, mas aí o cara tomou sufoco, ganhou o jogo, mas tomou um sufoco danado, que não precisava ter tomado. Então, a estatística faz parte do planejamento todo, para, digamos assim, talvez não vai te dar um resultado positivo, mas que vai te ajudar, entendeu? Porque, do outro lado, alguém também estudou você, né? Rogério Rijo, nosso Paulo Rogério, ele botou aqui, as seleções masculinas e femininas estão muito bem de comissão técnica aí. Sim, sem dúvida. Karina Migrone, né? Migrone. Ela botou o que falta para a nossa seleção se tornar imbatível. Cara, difícil sem falar, hein? Primeiro a gente tem que bater os Estados Unidos, né?
bater os Estados Unidos e segurar a bronca, né? Segurar a bronca, eu digo assim, não deixar reverter a situação. Eu acho que assim, é o trabalho que tem sido feito, né? De em busca da melhora, né? Essa questão, talvez, assim, às vezes bate aquela questão psicológica e tudo mais, os Estados Unidos, mas eu acho que essa parte aí a gente já está pulando. Taticamente, as meninas estão entendendo tudo que a gente pede, não deixam mais... Outra hora a gente traçava o plano tático, mas não era executado por algum problema ali na hora do jogo, alguma questão assim. Hoje não, tem o entendimento do jogo, por que fazer, né? Olha, você vai sacar em tal lugar porque vai acontecer uma situação assim, vai nos facilitar. Então foi feito, que nem eu te falei. Foi identificado algumas falhas da header lá em Denver, onde a gente conseguiu neutralizar em bons momentos ela, entendeu? Enfim, acho que é mais isso. Elaine Priscila, ela botou: Bira, para quem está iniciando, quais são os aspectos mais importantes na hora de fazer a análise do vôlei sentado? Tem muita diferença com o indoor? Eu acho que não, Danilo. Hoje, voleibol, eu costumo falar assim, voleibol, tanto voleibol em pé como voleibol sentado, né? A gente fala assim, ou olímpico, paralímpico. Para mim, eu acho que não tem muita diferença em relação ao jogo, tá? A sequência de jogo é um saque, a recepção, levantamento, ataque, a diferença é que a gente pode bloquear saque. Acho que é a maior questão de jogo, tirando as faltas técnicas, né, que é o lifting, por exemplo. Então, assim, a gente pode ver os aspectos de uma forma geral, como se vê no em pé. Então, o que a gente vai estudar da equipe? Vamos estudar o side-out da equipe, né, a virada de bola da equipe adversária. Como a gente vai neutralizar isso? Não, olha, o sistema defensivo da equipe adversária não funciona quando está numa certa posição, numa certa rotação. Então, eu acho que dá para estudar da mesma forma que o em pé. Cadê? Guedes botou aqui que tivemos uma competição onde jogamos contra o Canadá e elas apresentavam um sistema de jogo diferente e ganhamos por 3-2. Estudamos o adversário 2 dias antes e foi 3-0 rápido. Você lembra desse episódio? Lembro. Isso aí foi em 2017, Danilo. Na nossa primeira competição pós-Rio 2016. Era o pré-mundial no Canadá, né? Foi em Montreal. A gente tinha vídeos antigos. Isso é uma coisa que, por exemplo, se a gente deixa de ir para uma competição, às vezes não tem contato com as equipes que a gente, por exemplo, equipes, digamos, por exemplo, Canadá. A gente ficou um ano sem ver o Canadá jogar, e eles tinham feito alguns jogos naquele ano de 2017. Então a gente não viu como o Canadá jogava. A gente tinha vídeos antigos, de estudos que a gente já tinha feito, tanto de Rio 2016 como do Mundial de 2014, e quando chegamos para jogar, a gente sentou, aquela história de perder o tempo ali, a gente ficou olhando, não tinha data vôlei ainda, ficou olhando vídeo, acho que nesse dia aí, antes desse 3-2, a gente dormiu tarde pra caramba, porque a gente ficou estudando, vendo o vídeo. Não, vamos jogar dessa forma, a equipe joga assim, identificamos mais algumas falhas, teoricamente, chega no jogo, eles começaram a jogar, fazer um sistema de jogo muito parecido com o nosso, que é também parecido com o dos Estados Unidos, o nosso 5-1 ali, com uma atleta recuando para passar, enfim, em determinada posição. E algumas inversões de bola. Então, a menina que levantava, ela só levantava para frente, ou seja, para onde ela estava apontando o nariz dela, ela levantava, e já começaram a vir com uma variedade de bolas, para saída, para o meio, fazendo as infiltrações, como 5-1 e tudo mais. Aí pegou a gente, como a gente diz, de calça curta. Aí ganhamos, a gente estava, né? Ganhamos 3-2. Só que daí no dia seguinte, não sei se foi no dia seguinte o outro jogo, alguma coisa assim, paramos para estudar novamente, vídeo, vai e volta o vídeo, espera aí, olha, é assim, detectamos a falha delas. Quando a gente chegou para jogar com elas, não teve jogo. Não conseguiram jogar. Tá? Agora em 2019, não chegou a ser desse jeito. Né? Ganhamos o primeiro jogo, se não me engano, de 3. Foi 3-0, verdade. 3-0 na fase classificatória. Caramba, agora fugiu. Acho que foi 3-0 no classificatório e 3-0 na semifinal. A gente tinha
2 vídeos deles lá, mas não mudaram a forma de jogar. E aí a gente só aprimorou o que a gente tinha visto lá atrás, né? Porque a gente tinha vídeos delas recentes de um torneio que teve na China, né? Que enviaram pra gente tudo mais e estudou em cima daquele vídeo ali. Enfim, não pegou a gente de calça curta, por mais que não tenha jogado juntos, né? Deixa eu olhar aqui. Valmir Leite, ele botou: o que você acha que deve ser feito a mais para que as meninas venham a manter o rendimento em quadra? O que você acha que deve ser feito a mais para dentro de rendimento em quadra? Cara, eu acho que muito vem em cima da preparação física. E claro, dos treinos técnicos. Hoje, com essa pandemia, o que se faz digamos assim, um paliativo, né? A gente passa os vídeos para elas treinam em casa, todas elas estão sempre fazendo a parte física delas em casa. Passamos alguns vídeos para elas estarem estudando, para elas arrumarem saídas. Então, assim, uma aplicação tática talvez maior, né? Ou melhorar o que a gente já tem, né? Não é uma coisa muito interessante. A gente tem um nível das meninas aí de estudos que se prendem a isso aí muito grande já, né? De repente, subir um pouquinho de patamar aí, eu vejo isso. Bira, você falando aí, me lembrei de outra coisa. Tem alguma equipe que, estatisticamente, vocês analisando, ela evoluiu bastante em relação ao seu jogo com o Brasil? Repete, Danilo, peraí, eu baixo aqui o som agora. Se alguma equipe, estatisticamente, que vocês vinham estudando, que o Brasil vencia fácil e agora ela melhorou o seu jogo em relação ao Brasil? Não, Danilo, acho que todos estão no mesmo nível. No mesmo nível, digamos assim. Tá me ouvindo? Acho que meu som tá baixo, Danilo, agora. Eu tô lhe ouvindo, tô lhe ouvindo bem. Aqui. Tô lhe ouvindo. Peraí, deixa eu... Tá bem, tá melhor. Mas eu tava lhe ouvindo. Tava um pouco mais baixo, mas dava pra lhe ouvir. Olha aí, só um comentário aqui, Danilo. Entrou a Sandra Caldeira aí, a que eu te falei. A mestra a minha mestre na estatística, digamos assim. Trabalhei muito tempo com eles. Foi uma época de muito aprendizado. Muito mesmo. Como fala? As equipes, né, Danilo? Se teve alguém que melhorou do que estava. Eu acho que não, Danilo. As equipes mantiveram, acho que o mesmo padrão, né? Por exemplo, eu digo assim, vamos lá, a Rússia, que a gente estava ali já batendo muito forte nelas ali, não é nem a questão de melhora. Continuam jogando da mesma forma, com atletas novas, porém, o sistema de jogo delas que ainda acho que pega mais aí pra gente, entendeu? O nosso estudo, talvez, aí a gente tenha que dar uma melhorada, decifrar aí o que elas estão fazendo diferente, porque que na verdade não fazem muita coisa diferente, a gente tem que só melhorar a questão de jogo contra elas, né? Canadá, que é uma equipe que deu uma melhorada muito boa também, eu acho que a princípio não temos muita dificuldade de vencê-las, entendeu? A Ucrânia, a gente bateu a Ucrânia a primeira vez em 2014 por 3-0, aí depois a gente tomou uma virada, aí a gente perdeu o 5º lugar para elas no Mundial, ficamos em 6º naquele ano. Que hoje em dia a gente joga com elas e não tem grandes problemas para enfrentá-las, entendeu? Certo. Gisele botou aqui que o Canadá está com um jogo muito mais rápido. É isso que a gente essa mudança delas lá em 2017 para agora que tornou o jogo delas muito rápido. Porque antes era um jogo lento. A menina sempre estava, por exemplo, na posição 3, levantando as bolas para as extremidades, né? Que nem eu falei, ela não levantava, por exemplo, para trás. Ela tinha que estar sempre para onde ela estava apontando o nariz, né? Para onde ela estivesse de frente, ela levantava. Hoje não, já com todo o sistema diferente de jogo,
tem as bolas para trás, bolas para frente, bola de meio, então, e as bolas mais aceleradas. Entendeu? Alcione Trilheira, ela botou aqui, se a seleção feminina brasileira superou os resultados da Paralimpíadas Rio 2016 em relação ao Parapan de Lima 2019? Resultados nossos? Eu creio que seja de forma de estatística, os números. Em relação à estatística, sim, houve melhora. Houve melhora, sim. Lá em 2016 a gente não tinha o data vôlei ainda, era trabalho manual e mesmo assim era tudo na folhinha. Eu acabei fazendo, eu anotava durante os jogos, anotava nos treinamentos, a gente parava, o treino, Bira, fica só anotando aí recepção. Depois eu fazia uma planilhazinha de Excel onde já me dava os resultados. Olha, melhorou, piorou, o número é esse e tal. Em 2019 a gente já tinha, na verdade em 2018 eu tinha o programa já, porque eu já trabalhava com isso no Impé, e aí a gente acabou aproveitando. Vimos que teve uma boa, comparado ao que a gente tinha, teve uma boa melhora em relação a nós mesmos, né? E o resultado em quadra, sim. Para mim, teve uma melhora, sim, comparando a nossa equipe, né? Sim. É porque a diferença do Parapan para o Rio são as equipes que o Brasil vai, né? A diferença tem a Rússia, né? A diferença, assim, no Rio 2016 a gente não teve a Rússia, mas a gente teve pela frente, teve a Holanda, que não tivemos muita dificuldade para batê-las, a Ucrânia, que a gente já vinha ganhando desde 2015, na nossa chave, né? Foi Ucrânia, Holanda e Canadá, né? E aí depois a semifinal com os Estados Unidos, que a gente acabou fazendo uns cálculos e aí acabou que a China classificou em primeiro e não pegamos a China. Uma China, hoje em dia, acho que a gente tem, desde 2016, no torneio de 2016, que a gente vem batendo elas, né? Quer dizer, apesar de não já ter 3 anos aí que a gente não joga contra elas, é uma equipe que é tranquila de jogar hoje em dia, que era uma das pedras do nosso sapato. Em 2016 a gente foi para um torneio lá, ganhamos delas, né? E depois amistosos que fizemos de preparação, também sempre ganhando delas. Chega no Parapan, a classificação, digamos assim, nível, né, das equipes é Estados Unidos, Brasil e Canadá. E a quarta equipe é sempre a cidade sede, né? O país sede. Então, por exemplo, foi Peru. Peru não tinha uma equipe de vôlei sentado, teve que montar a equipe e treinar. Não era uma equipe muito forte, né? Aí a briga ficava ali entre nós 3 mesmos, né? Estados Unidos, Brasil e Canadá. Em Toronto foi a mesma coisa. Só que tinha Cuba. Apesar de Cuba ter uma tradição no voleibol, não tinha uma boa equipe do vôlei sentado. Mas que deu um trabalhozinho pro Canadá na época, né? Certo. Tem Sandra, 1CA. Ela está perguntando como é feita a apresentação dos vídeos de estatística para as jogadoras. A Sandra Caldeira. Sandra, a gente faz o seguinte, a gente monta os estudos, por exemplo, vamos estudar por etapas. A gente começa estudando side-out, né? Mostra-se, faz o filtro de códigos, monta-se lá a pastinha de side-out, de vídeo, e apresenta para as meninas, né? Passagem por passagem. Então, P1, P2, P3, P4, P5, P6. P1, P2 a gente sempre leva em consideração o levantador. Então, o que é feito naquele side-out do adversário? Num outro momento, a gente estuda o saque, como elas estão sacando, e em outro momento a gente estuda bloqueio. Tá? Então, fica dividido aí em 3 sessões, digamos, de vídeo aí, para a gente estar trabalhando com elas. Não sei se eu expliquei, Sandra. Bira, a gente já está se aproximando aqui do final da nossa live, já estamos quase em 60 minutos. Quero deixar aí aberto, se alguém tiver alguma pergunta, Bira responde, ou então você já vai fazendo aí umas considerações finais aí, acrescentar alguma outra coisa que você queira botar. Não, eu acho que agradecer a oportunidade, né, de a gente estar mostrando um pouquinho, falando um pouquinho do vôlei sentado, dessa parte que nós temos de tecnológica, vamos colocar assim, esse trabalho que não se tinha há
há um tempo atrás, ou se tinha, era de uma forma diferente. Agradecer a CBVD pela oportunidade que se tem, trazendo essa parte tecnológica, tudo equipando, tanto não falo só da feminina, essa parte de equipar, a parte de estatística está no masculino e no feminino, né? Ele viu que isso aí era uma ferramenta que poderia estar ajudando na preparação, e ponto positivo para o CBV. Eu acho que é isso, Danilo. É só mais agradecer mesmo a oportunidade de estar falando aqui do trabalho e da CBI do vôlei sentado. Valeu, Beira. Muito obrigado. Boa tarde aí. Esperamos em Valeu, breve obrigado a todos aí, né, nos treinos das seleções, né? Espero voltar logo. Tranquilo, Danilo. Obrigado, viu, Danilo? Mais uma vez. Valeu, um abraço. Abração, fique com Deus. Bom, pessoal, vamos encerrando aqui mais uma live pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes. Agradecemos demais ao nosso presidente, Ângelo Alves Neto, por essa oportunidade de trazer os profissionais da CBVD para poder conversar aqui, esclarecer sobre diversos temas aqui para vocês em casa. Lembrando que segunda-feira, sempre às 3 horas, nós temos aqui um encontro no nosso Instagram. Todos esses vídeos são disponibilizados no nosso canal do YouTube, CBVD TV. Vocês vão lá, se inscrevam no nosso canal do YouTube para a gente poder disponibilizar esse conteúdo lá e vocês terem mais um acesso às informações. Muito obrigado, boa tarde e até mais, pessoal.